Oi pessoal, eu sou a Bela do Baby Bunny Biscuit e hoje nós vamos continuar o meu projeto do Dreamcatcher. Caso seja a sua primeira vez por aqui no canal, nesse projeto eu vou representar cada uma das eras do Dreamcatcher. E no vídeo anterior, que foi o primeiro vídeo dessa série, nós fizemos a Xiaon na era Chase Me. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. E, para a era Good Night, a escolhida foi a Sua. Para a pose da bonequinha, eu escolhi um momento que eu considero muito icônico na coreografia e escolhi fazer o figurino preto também. A música Good Night é uma continuação da história de Chase Me. E nessa continuação, tanto a letra quanto o MV continuam aquela ideia de perigo e perseguição. O refrão da música diz: Ó querido, corra, 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 vá para longe. Corra, 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 onde eu não possa te ver. Você não pode escapar, não importa o quanto você tente. Então, enquanto eu planejava essa etapa do projeto e reunia as inspirações necessárias, eu fiquei muito com essa ideia na cabeça. Acho que tanto a pose quanto a roupa escolhida representam muito bem essa ideia que a música quer passar. E isso é uma coisa que eu sempre achei muito inspiradora dentro do grupo. Todos esses conceitos e as referências e ideias que elas conseguem colocar não só dentro da música, mas unindo a música, o MV, a história, a coreografia, de uma forma que para mim é muito única delas. E isso para mim é um desafio ainda hoje. Quando eu criei esse projeto, o meu objetivo era conseguir transmitir na forma de vídeos mais longos e, portanto, vídeos em que eu precisaria falar muito, todas as minhas inspirações, todos esses conceitos que eu amo tanto e que toda vez que eu assisto ou escuto as músicas delas vem à tona. Mas como conseguir, da minha forma, transmitir tudo isso de uma forma que fique compreensível e divertida de assistir? Eu confesso que ainda não tenho essa resposta e não sei quando que eu vou ter. Mas agora eu tô tentando não me cobrar tanto em relação a isso. Eu posso aprender e eu estou aprendendo isso enquanto compartilho com vocês. Então agradeço de coração a todos que estão aqui comigo. Já quanto ao processo de produção da peça em si, foi super tranquilo. Eu não tive desafios muito grandes em relação a algo que eu não tivesse feito antes. E a princípio, o processo de fazer a roupinha, na verdade, é muito parecido com o do vídeo anterior. Foram os detalhes que acabaram fazendo a diferença. Também tomei o cuidado de o movimento da roupa corresponder ao movimento da pose que ela está fazendo. Depois de toda a base da roupinha estar pronta, foi a hora de fazer os detalhes. E olha, gente, dá-lhe detalhe. Com um lápis aquarelável branco, eu fiz as marcações de onde ficariam os ilhós no futuro. Eu escolhi o lápis branco por ficar mais fácil de visualizar no preto, e ele precisava ser aquarelável para depois ficar mais fácil tirar essas marcações. Depois de tudo marcado, eu precisei fazer bolinhas minúsculas para depois colocar na roupinha. Essas bolinhas no final vão ser os ilhós que fazem os detalhes da roupa original.
Depois foi hora de colocar os bracinhos e eu cortei um pedacinho deles para conseguir colocar na pose de uma forma que ficasse mais bonita. E aproveitei para fazer a parte de cima já na cor preta, que é a cor da roupa. Também aproveitei para acrescentar os detalhes do cós da roupa. Eu usei uma rosa prateada para fazer o detalhe como se fosse a gravata da roupa. E na vida real ela também é bem grande assim. Fiz mais alguns detalhes fora da câmera e a roupinha ficou assim. E finalmente chegamos a uma das minhas partes favoritas, que é fazer a pintura do rostinho. Para mim, os olhinhos dão vida para a peça, então eu tô gostando bastante de desenhar como que são os olhos da pessoa em questão que eu tô fazendo antes de fazer na peça final. Enquanto eu faço os olhinhos, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre a história desse MV? No vídeo anterior eu contei um pouquinho sobre o início dessa história, onde um pesquisador, um investigador, um caçador talvez, vai a um hotel onde ele tenta acessar um quarto e acaba sendo assombrado pelas meninas. No final, ele acaba conseguindo, na base de machadadas, entrar dentro do quarto. E lá a gente vê uma imagem que é uma foto das 7 sentadinhas e uma foto que parece ser bastante antiga. E então, no início desse novo capítulo da história, a gente descobre que esse caçador conseguiu, de alguma forma, prender as meninas. E esse MV acaba tendo alguns elementos que são muito interessantes e que têm significados por trás que são muito importantes também, como espelhos, um livro de magias e também tem muita presença da floresta. Dentro da cultura, a depender da fonte que você procurar, os espelhos podem assumir diferentes interpretações e significados. Mas dentro dessa história, a minha interpretação acaba sendo que esses espelhos atuam tanto como um local onde as meninas estão presas em diferentes versões de pesadelos, quanto também a fonte para onde elas conseguem se libertar. E é através de um espelho que elas conseguem recuperar o livro que, na minha concepção, é o livro de magias, né, um grimório, e conseguem se libertar finalmente daquele caçador. Elas prendem o caçador da mesma forma como elas foram presas ali dentro dos espelhos e finalmente juntas conseguem fugir pela floresta.
mas acabam deixando aquele livro para trás, caído ali onde ele vai ser esquecido finalmente. E acaba sendo esse o final, com uma vibe um pouco sombria e assustadora de uma floresta escura no meio da noite, com olhos te vigiando lá do fundo. Mas eu também acho muito legal o fato de que elas conseguiram se libertar juntas e fugir daquele ambiente. E eu não sei se eu cheguei a mencionar isso antes, mas essa é uma história contada em 3 partes. Então, como assim? Foram 2 músicas, são 2 etapas de um projeto. Onde que tá a terceira parte, se a história já acabou? E sim, a história realmente acabou. Mas na próxima parte a gente vai descobrir o que aconteceu para as meninas chegarem lá naquele início, naquele hotel onde elas acabavam assombrando o caçador. Como que elas chegaram naquele ponto? Então é uma história antes da história. Mas eu só vou contar o que acontece com a próxima bonequinha, é claro. Então, voltando ao processo de produção da bonequinha, agora eu tô fazendo o cabelinho, e foi um cabelo que ele tinha bastante movimento, justamente porque ela tava numa pose muito dinâmica. Mas foi um cabelo bem simples de fazer, porque ele tava num tamanho médio, era castanho e liso, basicamente. Como eu falei no início do vídeo, a Suá foi a escolhida para ser a representante dessa era do grupo. Dentro do Dreamcatcher, a Suá é a dançarina principal. Uma das características que eu mais gosto nela é a dança. E ela também é vocalista e rapper nas horas vagas, aparentemente. Então, nessa música, além da dança dela ser muito marcante pra mim, eu também acho incrível o fato dela estar fazendo um rap em um momento da música e no momento seguinte tá ali soltando um vocal pleníssima. Mas isso é uma coisa que me chama atenção em todo o Dreamcatcher. Eu acho as meninas extremamente talentosas. Então fica aqui a minha recomendação para caso vocês queiram assistir o MV. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E, sinceramente, para mim a coreografia, a letra e a música são todas impecáveis. Para a base dessa bonequinha, eu escolhi representar o chão da floresta que aparece no MV. Então é um chão com bastante terra, um pouco de grama. Então eu fiz isso e escolhi usar tons bem escuros porque no MV a floresta é uma floresta bem sombria mesmo. Mas eu usei também vários tons de marrom e vários tons de verde para poder deixar essa base com um pouco mais de dimensão e profundidade. Então, com a nossa boneca e com a nossa base pronta, ficam faltando só os últimos detalhes. Eu usei esse tom mais de pêssego e um tom um pouquinho mais rosado para poder fazer o sombreamento. Também usei um marrom escuro para poder escurecer a raiz do cabelo dela. E não podia faltar um pouquinho de brilho na roupa e no cabelo dela também. No próximo vídeo eu vou trazer a terceira bonequinha e a terceira parte desse projeto e também a última parte dessa primeira trilogia de histórias que elas contaram. Então espero encontrar vocês por aqui no próximo vídeo também. E com isso chega ao fim
o nosso vídeo de hoje. Mas e aí, o que acharam da minha suá? Me conta nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Um beijo e até a próxima!